Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 6 de abril, nós vamos meditar em 1 Reis, capítulo 20 ao 22. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos finalizar o livro de 1 Reis. E Ben-Hadad vai atacar Samaria. Lembra quem é Samaria? Capital do Reino Norte. Quem está reinando aqui no Reino Norte? Acabe. É isso mesmo. Então, por esse tempo, Ben-Hadad, o rei da Síria, mobilizou o exército com o apoio de 32 reis aliados. Isso mesmo. Esses reis tinham carros de guerra, cavalos, eles cercaram Samaria e a atacaram. Ben-Hadad enviou um mensageiro à cidade para dizer a Acabe, rei de Israel: assim diz Ben-Hadad, sua prata, o seu ouro são meus, bem como suas esposas e os melhores de seus filhos. Está bem, meu senhor, ó rei, respondeu o rei de Israel, tudo o que tenho é seu. Pouco depois, os mensageiros voltaram e disseram, assim diz Ben-Hadad, já exigi que entregasse sua prata, seu ouro, suas esposas, seus filhos, mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculhar o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Para que tomem tudo o que considerem de valor. Então Acabe convocou todas as autoridades de Israel e disse, vejam como esse homem quer nossa desgraça, já concordei em lhe entregar minhas esposas, meus filhos, minha prata, meu ouro, não cedo a nenhuma outra exigência. Aconselharam as autoridades e o povo. Portanto, Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad, diga ao meu senhor, o rei, que eu lhe darei tudo o que pediu, da primeira vez, mas não posso aceitar sua última exigência. Os mensageiros voltaram a Ben-Hadad com essa resposta. Então, Ben-Hadad enviou a seguinte mensagem a Acabe, que os deuses me castiguem severamente se restar pó suficiente em Samaria para lhe dar um punhado a cada um dos seus soldados. O rei de Israel respondeu, os guerreiros que arma com a espada para lutar não devem se vangloriar como guerreiros que já venceu. A resposta de Acabe chegou a Ben-Hadad e aos outros reis que haviam bebido, estado em festa nas suas tendas. Prepare-se para atacar, ordenou Ben-Hadad a estes oficiais, e eles se prepararam para atacar a cidade. Enquanto isso, o profeta foi a Acabe, rei de Israel, e lhe disse, assim diz o Senhor, está vendo esse enorme exército inimigo? Hoje eu os entregarei na sua mão. Com isso, você saberá que eu sou o Senhor. E Acabe perguntou, por meio de quem ele fará isso acontecer? O profeta respondeu, assim diz o Senhor, os soldados dos comandantes das províncias o farão. Devemos atacar primeiro? Perguntou Acabe. Sim, respondeu o profeta. Então Acabe convocou 232 soldados do comando da província e em seguida reuniu os restantes dos exércitos de Israel, cerca de 7.000 homens. Por volta do meio-dia, quando Ben-Hadad e os seus 32 aliados ainda estavam na tenda, bebendo até ficarem bêbados, o primeiro contingente formado pelos soldados dos comandantes das províncias das cidades, quando eles se aproximaram, os espiões de Ben-Hadad avisaram, há alguns soldados vindo de Samaria, e ele ordenou que tenham vindo em paz. Quer para guerrear, tragam esses soldados com vida. Os soldados dos comandantes das províncias de Acabe e todo o exército havia se ido para lutar. Cada soldado israelita matou seus adversários sírios e, de repente, todo o exército sírio fugiu. Os israelitas
perseguiram, mas o rei Ben-Hadad e alguns dos cavaleiros fugiram a cavalo. O rei de Israel destruiu os outros cavalos, carros de guerra e massacrou os sírios. Depois disso, o profeta disse ao rei Acabe: prepare-se para um outro ataque e comece a planejar desde já, pois o rei da Síria voltará na virada do ano. Depois da derrota, os oficiais de Ben-Hadad lhe disseram: os deuses israelitas são deuses dos montes. Por isso eles venceram, mas podemos derrotá-los com facilidade nas planícies, em outras versões, nos vales. Desta vez, porém, substitua os reis por outros comandantes. Reúna o exército, como o Senhor já perdeu, deem o mesmo número de cavalos e carros de guerra e lutaremos contra os israelitas nas planícies. Certamente derrotaremos. E o rei Ben-Hadad fez conforme os aconselharam. Na virada do ano, convocou o exército sírio e marchou novamente contra Israel. Desta vez, em Afeg. Israel reuniu o exército, organizou as linhas de abastecimento e saiu para lutar. Mas em comparação com o enorme exército sírio que cobria todo o campo, os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, os sírios pensam que o Senhor é Deus dos montes e não da planície. Por isso entregarei todo esse enorme exército sírio em suas mãos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E vai ser nesse texto aqui que nós vamos meditar no nosso versículo do dia, que hoje está muito especial. Vamos falar que Deus não é Deus de circunstâncias, que não é Deus momentâneo, Ele é Deus tanto na dificuldade quanto em meio a vitórias, né? Então não perca o nosso versículo do dia hoje compartilhado. E nós podemos ver que os oficiais, então eles vestiram pano de saco, cordas e foram ao rei de Israel e suplicaram: seu servo Ben-Hadad diz, peço que deixe-me viver. Porque Ben-Hadad ficou com medo de perder até a sua própria vida. O rei de Israel respondeu: ele ainda está vivo? Ele e meu irmão? Os homens interpretaram isso como um bom sinal e aproveitaram essas palavras e responderam: sim, seu irmão Ben-Hadad, virou até irmão. Pois bem, vá buscá-lo, disse o rei de Israel. E quando Ben-Hadad chegou, Acabe convidou para subir em sua carruagem. Ben-Hadad lhe disse: devolverei as cidades que meu pai tomou do seu pai, e você poderá estabelecer centros de comércio em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Acabe disse: sob essas condições eu libertarei. Então os dois fizeram um acordo e Ben-Hadad foi liberto. Enquanto isso, o Senhor instruiu um dos membros do grupo dos profetas e a dizer ao outro: deem um soco em mim. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta lhe disse: como você não obedece à voz do Senhor, um leão matará assim que você sair daqui. E quando ele partiu, o leão o atacou e o matou. E em seguida o profeta se dirigiu ao outro homem e disse: dê um soco em mim. E o homem deu um soco no profeta e o feriu. E o profeta colocou uma faixa de pano sobre os olhos para disfarçar e esperou pelo rei junto à estrada. Olha só. Pois bem, quando o rei ia passando, o profeta gritou: eu, servo, estava no meio da batalha acirrada, quando de repente alguém me tornou prisioneiro e disse: vigie este homem, e se ele escapar, você morrerá e pagará uma multa de 35 quilos de prata. Contudo, enquanto eu estava ocupado fazendo outra coisa, o prisioneiro desapareceu. A culpa é sua, respondeu o rei. Você mesmo pronunciou a sua condenação. Então, sem demora, o profeta tirou a faixa dos olhos e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. O profeta lhe disse: assim diz o Senhor, uma vez que você poupou
poupou o homem que o havia ordenado que fosse destruído, você deve morrer em lugar dele, e o seu povo em lugar do povo dele. E o rei de Israel foi para casa em Samaria indignado e aborrecido. Pois bem, naquela época, um homem chamado Nabote de Jezreel possuía um vinhedo que ficava ao lado do palácio de Acabe. E o que vai acontecer? Acabe, certo dia, vai falar com Nabote. Como a sua videira fica tão próximo do meu palácio, eu quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor, ou, se preferir, pagarei o valor em dinheiro. E Nabote, porém, respondeu: o Senhor me livre de entregar uma herança que recebi dos meus antepassados. Então Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. E o rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. Qual é o problema? Perguntou sua esposa Jezabel. Pois bem, por que você está aborrecida e nem quer comer? Acabe responde: pedi a Nabote de Jezreel que vendesse a videira ou que trocasse por outra, mas ele não quis. Afinal, você é rei de Israel ou não é? Disse Jezabel. Levante-se e coma alguma coisa e não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira de Nabote. Olha que custo isso vai ser. Então ela escreveu carta em nome de Acabe, selou-a com o selo do rei e enviou para as autoridades e outros líderes da cidade, onde Nabote morava. Pois bem, na carta disse: reúna os habitantes da cidade para jejuar e coloque Nabote num lugar onde todos possam ver. Mande sentar na frente dele 2 homens de mau caráter para o acusarem de amaldiçoar a Deus e ao rei. Depois, levem-o para fora e matem-o por apedrejamento. É isso mesmo que você ouviu. E assim eles fizeram. Pois bem, Nabote vai morrer apedrejado por falsidade, né? Por esses 2 homens que vai acusá-lo, 2 homens de mau caráter, ou seja, Jezabel arquitetou todas as coisas e por fim vai ser executado pelos líderes da cidade. E quando Jezabel ouviu a notícia, disse a Acabe: levanta-se, lembra-se da videira de Nabote que se recusou a te vender? Agora você pode ficar com ela, Nabote está morto. Acabe desceu imediatamente e tomou a videira de Nabote como posse para ele. Contudo, o Senhor disse a Elias de Tisbe: vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que governa em Samaria. Ele está na videira de Nabote para tomar posse dela. Transmita essa mensagem. Assim diz o Senhor: não foi suficiente para você matar Nabote? Era preciso também roubar a propriedade dele? Por causa do que você fez, os cães lamberão o seu sangue no mesmo lugar que lamberam o sangue de Nabote. Quer dizer que você me encontrou, meu inimigo? Disse Acabe a Elias. Sim, respondeu Elias, vim porque você se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Agora o Senhor diz: trarei desgraça sobre você e exterminarei, destruirei todos os descendentes do sexo masculino de Israel, tanto os escravos como livres. Acabarei com a sua família, como fiz com a família de Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baasa, filho de Aias, pois você provocou a minha ira e levou Israel a pecar. Quanto a Jezabel, o Senhor diz: cães devorarão o corpo de Jezabel no campo em Jezreel. Os membros da família de Acabe que morrerem na cidade serão comidos por cães, e os que morreram no campo serão comidos como abutres. Mesma profecia que foi sobre a vida de outros, né? Como ele disse aqui, com a família de Jeroboão, filho de Nebate, com a família de Baasa, filho de Aias. A mesma profecia veio sobre Acabe e Jezabel. E não vai demorar muito para cumprir-se isso, você vai ver. E então Elias de Tibes recebeu a mensagem do Senhor: vê como Acabe
se humilhou diante de mim. Por quê? Quando Acabe ouve essa mensagem, sabe o que ele faz? Ele rasga as suas roupas, veste de pano de saco, jejua e passou a dormir em cima de panos de saco e andava cabisbaixo. Por quê? Nós podemos ver que Acabe era influenciado, manipulado pela sua mulher, né? O texto fala aqui que Acabe, influenciado pela sua mulher Jezabel, tinha práticas repugnantes, adorava ídolos. E o Senhor tinha expulsado, né? Muitos povos diante, e esses povos retornaram e se tornaram um laço sobre Israel. Então, quando Acabe percebe tudo que ele está fazendo, ele começa a ter essa atitude, vestir de pano de saco, andava cabisbaixo, não queria comer. E aí Deus fala para Elias, né? Vê, Acabe se humilhou diante de mim, por isso não trarei calamidade durante a sua vida. Farei cair calamidade sobre os filhos e destruirei a dinastia dele. Pois bem, durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel, mas no 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá. Que rei aqui? Rei no sul, isso mesmo, capital Jerusalém, tribo de Judá, isso mesmo. Então aqui nós estamos vendo Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Né? Quem era rei de Israel? Rei no norte, capital Samaria, 10 tribos. Acabe era o seu rei. Então temos rei Josafá, rei no sul, e rei Acabe, rei no norte. Pois bem, os dois foram o rei Josafá foi visitar Acabe, eles tinham um parentesco entre eles, né? Então, não sabe que na cidade de Ramote Gileade nos pertence, no entanto, não fizemos coisa alguma para retomá-la do rei da Síria. Então se voltou para Josafá e perguntou: você pode se juntar a mim numa batalha para reconquistarmos Ramote Gileade? Então querem fazer um acordo para conquistar esse território que tinha sido tomado pela Síria. E Josafá respondeu ao rei de Israel: claro que sim, você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados, os meus cavalos são os teus cavalos. Olha a unidade aqui, né, desses reis. Fazia tempo que a gente não via essa unidade. Pois bem, então o rei de Israel convocou o profeta, cerca de 400 no total, e perguntou: devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Então todos responderam: sim, deve. O Senhor entregará o inimigo em suas mãos. Josafá, porém, perguntou: acaso não há aqui um profeta do Senhor? Ou seja, eu não confio nesses profetas seus, não. Pois bem, o rei de Israel respondeu a Josafá: há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós. Mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom ao meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías e ele é filho de Imlá. O rei não deve falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou seus oficiais e disse: traga Micaías, que era filho de Imlá, rápido. Vestidos com seus trajes, os reis de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono na eira, junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Edequias, filho de Kenaá, fez chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Todos os outros profetas concordaram. Pois bem, enquanto isso, o mensageiro foi buscar Micaías, isso, e disse: veja, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concorde com ele e também prometa sucesso. Micaías, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, que direi apenas o que o Senhor ordenar. E quando Micaías chegou, o rei perguntou: Micaías, devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? E Micaías respondeu: sim, suba e será vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Mas o rei disse: quantas vezes precisa exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor?
Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. Veja só isso. E o rei de Israel disse a Josafá: não falei? Ele nunca transmite coisa boa a meu respeito, mas somente coisas ruins. Micaías prosseguiu: ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono, com um exército ao céu ao redor, e à direita e à esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que por fim o Espírito se aproximou-se do Senhor e disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o Espírito respondeu: sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. E o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então Zedequias, filho de Quena, aproximou-se de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou falar com você? Perguntou ele. Micaías respondeu: você descobrirá em breve, quando tentar esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou: prenda Micaías e leve de volta para Amon, governador da cidade, e meu filho Joás, com a seguinte ordem: põe este homem na prisão e dê-lhe apenas água até que eu volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu: se voltar em segurança, significa que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou que estavam ao redor: todos vocês prestem atenção às minhas palavras. Então o rei de Israel e Josafá, que era rei de Judá, levaram seu exército para atacar Ramote. Isso mesmo. E o rei de Israel disse a Josafá: quando entrarmos num combate, usarei um disfarce, para que ninguém me reconheça, mas você vestirá seus trajes reais. E o rei de Israel se disfarçou e os dois foram para a batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado a seguinte ordem aos 32 comandantes nos seus carros de guerra: ataquem somente o rei de Israel. Não lutem contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. E o rei de Israel disseram. Contudo, quando Josafá gritou, os comandantes do carro perceberam que não era o rei de Israel e pararam de persegui-lo. Então, um soldado sírio disparou uma flecha por um acaso. Gente, olha isso. E a flecha acertou o rei de Israel entre as juntas das suas armaduras. Dê a volta e tire-me daqui, exclamou Acabe para o condutor do seu carro. Estou gravemente ferido. E a batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia. O rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro em frente ao sírio. O sangue do seu ferimento escorria para o piso do carro. E ao entardecer, ele morreu. Olha só. E quando o sol se punha, um clamor se espalhou entre os soldados: estamos perdidos, voltem para casa. Assim o rei morreu e o seu corpo foi levado para Samaria e sepultado ali. Seu carro de guerra foi lavado junto ao tanque de Samaria e os cães vieram e lamberam o seu sangue no lugar onde as prostitutas se banhavam, exatamente como o Senhor havia prometido. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe, tudo o que ele fez, incluindo palácio de marfim, cidades que construiu, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Josafá, filho de Asa, começou a reinar em Judá, 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. E Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar. Reinou em Jerusalém por 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili.
Josafá foi um bom rei, seguiu o exemplo do seu pai Asa e fez o que era certo aos olhos do Senhor. Ei, que coisa maravilhosa! Contudo, não removeu os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifício, queimar incenso neles. Josafá manteve a paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos, estão nos livros dos reis de Judá, Então, sempre você vai ver isso. Os acontecimentos estão registrados nos livros do rei de Israel. Os acontecimentos estão registrados nos livros do rei de Judá. Pois bem, Acazia, que era filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 17º ano do reinado de Josafá em Judá. Reinou em Samaria por 2 anos. Contudo, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu o exemplo do seu pai e da sua mãe. A exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Serviu a Baal e o adorou. E provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, como seu pai havia feito. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E queremos hoje proclamar, reafirmar que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, a quem adoramos. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.